Muito boa noite para todo mundo que está acompanhando a semana de imersão em reprodução equina. Galera, no dia de hoje a gente vai trazer um convidado especial, um amigo meu, para a gente justamente falar de um tema que é tão importante, que é nutrição em receptora. Quem está no campo, quem está trabalhando, sabe que isso daí é um problemão para a gente enfrentar. Sabe que é muito difícil da gente convencer o proprietário a você tratar e você cuidar das receptoras da maneira adequada. Beleza? Vamos ver aqui. Professor Vinícius, galera que está entrando aí, todo mundo. Deixa eu já aceitar ele aqui. Vamos lá, aceitar, entrar ao vivo. Fala, Aê! Rafa. E aí, Vinícius, tudo bom? Beleza, e Eu aí? ajeitar minha câmera aqui para eu cortei até o cabelo. E aí, Tá me ouvindo bem aí? tudo bom? Tudo tranquilo? Tá dando para ouvir bem eu aí? Eu tô sem o microfone ficou lá no carro lá. Tá top, tá dando pra ouvir, beleza. Tá bom? Gente, bom, primeiramente, né, na introdução aqui, a gente está fazendo uma semana de imersão em reprodução equina e a gente, né, obviamente, a gente fala de inserção no mercado de trabalho, como você conseguir resultados superiores e para você conseguir um resultado superior, não basta nada do que você aprendeu na faculdade se você não tiver uma receptora de qualidade para você passar o embrião, se você não tiver um traquejo para você conseguir conversar com o proprietário e justamente mostrar para ele a importância que tem essa receptora. Mas antes, para quem não conhece, aqui embaixo, e eu vou ler aqui, claro que eu vou pegar minha cola, Sou Vinícius Silveira Raposo, é médico veterinário, formado pela Escola de Veterinária da UFMG, mestre e doutor em zootecnia pela Escola de Veterinária também da UFMG, professor efetivo de equidiocultura do Instituto Federal de Minas Gerais e cofundador da empresa, para quem não conhece, da Connecting Horse, que é uma das maiores empresas, eu acho que hoje, que estão atuando e realmente auxiliando os criatórios em N aspectos, né? Inclusive andamento, como que você vai treinar, como que você vai preparar o peão, né, para justamente poder apresentar os animais. Bom, depois da apresentação aí, vou deixar o Vinícius falar um pouco, porque senão eu fico falando aqui, falando. Fala um pouquinho aí, Vinícius. Cara, primeiro te agradecer, né, pelo convite. Eu acho que esse é um tema bem importante, bem relevante aí para a equicultura em geral, né? Eu acho que é uma das grandes fragilidades aí dos aras, tá? Eu vejo como talvez um dos maiores desafios, talvez uma das categorias de maior desafio aí do manejo. E eu acho que a gente vai poder trazer e compartilhar algumas coisas que a gente já fez que deu certo, algumas coisas que já deram errado, né? Acho que todo mundo que vai para o campo vai errar, todo mundo vai ter essas dificuldades aí, né? E talvez eu acho que a gente consiga cortar um pouco de caminho, diminuir um pouco a chance aí desses erros, porque embora todo mundo fala, né, Rafa, mas a gente tem que é, olhar para a receptora, tem que cuidar da receptora, a receptora tem que estar bem e tal, mas e aí, como é que você faz isso, né, no dia a dia? Não é muito simples, não, porque na verdade, cara, é uma mudança de cultura. Ter receptora bem boa é uma mudança de cultura. Eu acho que é legal, né? Porque a maioria do público aqui talvez seja da turma mais da reprodução mesmo. E é uma mudança de cultura, inclusive, dos veterinários. Porque, na verdade, não é que ninguém preocupa com isso. Claro que preocupa. Mas, pelo menos para a nossa região aqui, acredito que aí, né, não seja muito diferente. A gente acaba é, indo em áreas parecidas, né, semelhantes. E o que a gente vê ainda, uma visão um pouco engessada, especialmente da correria, né, da estação de monta, de olhar para as éguas, para as doadoras, para o embrião, olhar para a receptora, às vezes ver que essa receptora não está bem, ver que ela não está boa, mas ainda falta um pouco de
andar o aras, andar a fazenda, ver qual que é o manejo dessas éguas, olhar para a parte um pouco mais de gestão, um pouco mais estratégica, porque se o veterinário da reprodução não fizer isso, né, o resultado dele também é comprometido. O resultado do aras e o resultado de todo mundo é comprometido. Então, às vezes é mais fácil a gente falar assim, as éguas estão mal, né? A culpa é do manejo. Mas o que você está fazendo para mexer? O que você está fazendo para melhorar isso? Então, eu acho Uma que... das coisas que a gente pensa bastante aqui, a gente normalmente, o veterinário acho que tem um pouco, às vezes, de uma prepotência, de às vezes querer botar uma mão onde não pode chegar, né? Então, assim, por exemplo, o que você está falando é importante, ir lá, andar no pasto, verificar como é que está, entender um pouco sobre aquilo, mas se você não consegue entender, pede ajuda, liga para um Exato. colega, Isso aí. ou um veterinário, ou mesmo uma pessoa, um zootecnista, que saiba mexer com isso e fala, colega, você tem como fazer uma visita aqui com a gente? Eu conversei isso com o Vinícius e a gente está entrando nesse tema aí, porque a gente teve uma conversa no Aras de Ibipeba, que é um Aras que a gente, né, que eu atuo na parte de reprodução, e ele sempre chama o pessoal da Connect Horse lá. E o que acontece? Numa dessas visitas, eu cheguei a comentar com o Vinícius, eu falei, ó, tem um Aras que eu mexo, o cara é menor e tudo mais, mas ele quer ajeitar essa parte tudo de pastagem, ele quer melhorar a organização dele dessa parte. Vamos marcar uma visita lá. Então, isso aí é importante. A partir do momento que você entende que você pode fazer 1000 embriões, se você quiser, mas se as receptoras não estiverem legais, você vai passar 1000 embriões. E se você for bom pra caramba, muitas das vezes seu embrião vai confirmar, mas ele não vai para frente. Tem dados na literatura, são 75% das éguas comem seu embrião se elas não tiverem um manejo nutricional adequado. Então, bacana, você fez tudo lindo lá, você comprou o melhor meio de embrião, você tratou a égua problema, você conseguiu tirar embrião, você tirou e botou foto lá no Facebook, no Instagram, falando nisso, quem tiver, faz um print da gente, compartilha aí. Você botou a foto lá, você depois você confirmou aquele embrião, está tudo lindo, está tudo indo, e aí você olha depois disso, aí você fala, ela tem que ir para um pastinho melhor, vamos dar uma raçãozinha para ela, vamos melhorar. Mas é o que o Vinícius está falando, é cultural, está engessado na galera. E aí o que o cara faz? Ele fala, não, beleza, doutor, pode deixar, vou melhorar o trato dela. Aí você volta com 30 dias, a égua está igual e vazia. E aí você fala, caramba, ué, mas não melhorou o trato? Ah, melhorei, mas será que você foi lá ver? Onde é que ele botou? Como é que estava aquilo ali? Tinha água decente? Botava essas águas imundas que a gente encontra nos poços todo dia. O animal, sei lá, bebe o quê? 40 litros por dia? Quantos litros? Você deve saber. Bebe muita água por dia. Cara, isso e tem ainda um componente aí, Rafa, que é o seguinte: pode até ter uma consultoria, pode até ter um acompanhamento, ainda assim não é garantia que essas éguas vão estar bem. Porque entre uma visita e outra de consultoria, entre uma visita e outra de lavado de embrião e etc., muita coisa acontece. Aqui para nós, eu acho que para vocês aí também na região, mesma coisa. Nós estamos há 30 dias chovendo. Dia nublado, chovendo, lama, barro. Então, assim, tem as adaptações que a gente precisa fazer, né? Eu falo muito disso, do sistema tropical de criação de cavalo. Nós temos que lidar com esse desafio. E esses desafios, eles já, assim, os áreas que têm esse acompanhamento, isso já é um desafio para eles, imagina os que não têm, né? Então, acaba que a gente conversa muito, né, com a turma dos áreas que a gente atende, da reprodução. Tem gente que é um pouco mais maleável, tem gente que é um pouco menos, mas está tudo certo, não tem nada de errado com isso, é um perfil, né? E a gente, como você falou, na atuação a gente tem de lidar com todos os perfis. O ponto é que é uma questão muito mais gerencial, muito mais estratégica do que simplesmente a questão técnica da reprodução, né? Porque às vezes o problema pode estar na receptora que absorve o embrião precocemente, às vezes pode estar na doadora que não dá o embrião porque ela tem algum problema metabólico, porque ela tem alguma dificuldade, e quase na maioria das vezes a gente volta no manejo nutricional geral, né? Que eu acho, também uma mudança de cultura. É o que a gente comenta muito, né? Assim, os dois extremos que a gente vê.
São doadoras obesas, matrizes muitas vezes acima do peso e receptoras com alguma restrição nutricional grave, com alguma restrição importante. Então, essa mudança de cultura ela é uma mudança macro mesmo, de sistema de criação, de desenho. E é o que você falou, assim, eu costumo brincar que não tem nada melhor do que a gente aprender com o auxílio do nosso cliente, né? Porque, pô, beleza, você é o cara da reprodução, você faz embrião, seu trabalho é esse, né? Às vezes a gente vai atuar junto, às vezes a gente vai fazer uma mudança grande em manejo nutricional e etc. Mas você, enquanto veterinário da reprodução, que tem ciência da importância da nutrição no processo, você está aprendendo, teoricamente, com alguém pagando para você aprender. Tipo assim, você não está gastando seu dinheiro. Você não E você está tá, ali todo você tá dia, ali né? todo Para dia. olhar, né? Exatamente. Então, assim, é uma mudança até de mentalidade mesmo, sabe? Às vezes, buscar uma posição um pouco mais de entendimento, um pouco mais de buscar solução, do que simplesmente falar assim, ó, as éguas estão mal, né? As éguas estão perdendo peso. Isso é uma observação que a gente vê com certa frequência. E como eu disse, tem as correrias, né? Tem gente que precisa olhar uma égua aqui e outra longe, no mesmo dia, às vezes. Precisa controlar, né, mais de um animal, atende mais de um aras no mesmo dia, enfim. São coisas da vida, do cotidiano. Mas sempre que possível, eu acho que a gente precisa dar uma atenção um pouco maior a essa questão mais estratégica mesmo do negócio. Até porque a grande maioria dos lugares, né, e a grande maioria dos aras, eles estão superlotados. Eles têm mais animais do que cabe. E para o veterinário da reprodução, isso é top, isso é bom demais, porque tem muita receptora, só que a gente já Até passou um por... certo ponto. Exatamente. A gente já passou por situações, por exemplo, que o cara fala assim, cara, eu preciso de mais égua. Isso aconteceu uns 2 anos atrás com um cliente meu, o cara falou, eu preciso de mais égua, eu preciso de mais receptora. Beleza, aí ele foi lá e comprou 6 receptoras. 6 receptoras numa condição corporal ruim, péssima. E aí essas receptoras chegaram no Aras e ele usou 2 dentro da estação de monta. Falei, cara, não era melhor você ter comprado 2 boas? Agora tem 6 éguas aqui para você tratar, para alimentar. Né? Você não usou 4 dentro da estação, fechou a estação, essas éguas continuaram vazias dentro da fazenda. E aí, assim... Aí vem a seca. E aí a coisa vai piorando, porque essa égua já chegou mal na época que ela tinha que estar bem. Né? Então, essas decisões mais gerenciais, assim, elas também passam por, às vezes, falar assim, cara, será que a gente pode? Será que a fazenda comporta? Né? E aí é uma avaliação de capacidade de suporte da fazenda, do ARA. Será que eu consigo fazer 25, 30, 40, 100 embriões? Será que eu não tenho que fazer 10, 15, 20? Né? Até com uma certa autocrítica de será que essa égua é realmente uma doadora? Ela já se provou uma doadora? Será que eu preciso fazer 5, 6 embriões dela? Será que eu não tenho que realmente priorizar as éguas que eu sei que vão dar embriões, que vão gerar caixa, que vão gerar dinheiro para o Aras? Então, assim, são várias decisões, na minha visão, que são muito mais gerenciais, né? E que, no final das contas, vão afetar muito esse resultado pontual e técnico lá dentro da reprodução, sabe? Para mim, Rafa, assim, talvez uma das primeiras avaliações e mais importantes seja essa, assim, de reduzir tropa, reduzir rebanho, porque, obviamente, né, não vamos falar 100%, mas a grande maioria dos aras, as pessoas elas conseguem tratar de menos éguas melhor, né? Porque muita gente fala assim, pô, mas eu tratar de uma receptora fica caro. Caro quanto, né? Se eu pegar aí uma diária, por exemplo, sei lá, vamos botar aí um custo anual de uma receptora para a gente tratar dela, principalmente na época da seca, se eu tiver um bom manejo de pasto. Vamos falar aí de R$ 1.500, R$ 2.000 por égua por ano, tá? Mais ou menos nessa casa aí. Se eu não puder tratar de uma receptora que custa esses R$ 1.500, R$ 2.000 por ano, a avaliação que eu tenho que fazer é se ela merece receber um embrião top, porque você não está tratando dela, você está tratando do embrião, você está tratando do produto. Né? É o que vai pôr dinheiro dentro do Aras lá na frente. É o indivíduo que vai ser melhor ou pior tratado, é o indivíduo que vai desenvolver bem, vai ganhar musculatura, vai ser submetido a um bom programa de treinamento, é o indivíduo que vai ou não ganhar na pista. E é o seguinte, a gente está batendo esse papo aqui, só que é aquela velha história, né, Vitor? Ninguém ensina isso para você. Onde é que você aprendeu isso? A faculdade não te posiciona
em relação a essas coisas. Essas coisas são da vida, são da vivência que você tem que ter de você estar ali no dia a dia. Esse papo que a gente está tendo aqui é um papo que é para ter com um proprietário. Como é que tu vai conversar com um proprietário uma coisa que é delicada, né? Porque você vai mexer em muita coisa dentro do área. Não só na mentalidade dele. Você vai precisar investir no bolso dele. Ele talvez tenha que diminuir os piquetes dele para ele fazer rotação. Como é que é? Isso tudo vai gerar custo para ele. Então, esse bate-papo com o proprietário, ele tem que ser aprendido. E ele vai ser aprendido na vivência. Não adianta nada você chegar lá e achar que você vai fazer, que vai acontecer, que você vai implementar. O cara vai olhar para você, vai ser igual no filme do Pop, né? Vai amassar aquela bolinha de papel e vai jogar pela janela. Porque ele não está nem aí, você não deu argumentos para ele. Você tem que mostrar para ele que aquilo ali é tão importante quanto ele ter a doadora linda que ele bota lá no dia da mostra para ele mostrar para os amigos dele. Que ele tem que botar a receptora. O que a gente vê hoje, infelizmente, em muitos lugares, são os proprietários que não querem nem que a receptora passe quando tem evento, quando tem amostra. Por quê? Porque ele não quer mostrar aquele lado ali. Quando, na verdade, é o que você falou. Se ele diminuir, se ele enxugar, se ele chamar alguém que saiba enxugar a tropa dele também, né? Porque esse é um ponto importante. Para não ficar só porcaria, enfim, chamar alguém para enxugar a tropa dele, ele vai ter orgulho provavelmente de mostrar tudo, porque ele vai ter condição e gerência para fazer isso tudo. Então essa é a primeira dica, eu acho, de ouro aí do que a gente está conversando aqui, que é você saber fazer direito essa gerência, esse bate-papo com o proprietário e com a galera que trabalha no Aras, né? O peão, o gerente, isso tudo, né, é um passinho de formiguinha que a gente vai dando ali dentro. Não é para chegar lá com o pé na porta, querendo espancar tudo, e vocês vão ser mandados embora, tá? Ih, esse cara aí, ó, saiu da faculdade, tá achando que sabe tudo. E não é bem assim. Ô, Rafa, tem uma coisa engraçada que alguns cenários, né, podem acontecer. Um deles, por exemplo, aconteceu recentemente no Aras, de um ex-cliente nosso, e a gente sempre defendendo muito um manejo, uma nutrição de receptora mais à base de forragem, com menos inclusão de concentrado. E aí, olha só que massa essa passagem, assim. Nessa época de chuva agora, por exemplo, essas éguas estavam sendo mantidas no feno. Cara, e esse feno começou a tomar chuva, a gente mexendo na estrutura do Aras, mas muita chuva, muita água, começou a limitar o consumo, essas éguas perdendo condição corporal, a gente precisou aumentar a quantidade de ração, a coisa foi ficando cara mesmo, né? E mesmo que isso esteja num planejamento, mesmo que isso esteja num orçamento, né, como estava nessa situação, por exemplo, era um orçamento prévio, aprovado, discutido, conversado, né, um projeto de médio e longo prazo, quando a coisa começa a ficar o dinheiro, né, o recurso começa a ficar meio alto, o investimento e tudo mais, qualquer proprietário de cavalo vai assustar. E aí o cara tem de ter uma visão mais de médio prazo para poder olhar para aquilo e falar assim, cara, eu estou realmente gastando um pouco mais de dinheiro agora. Eu acho que isso é uma fragilidade dentro do Aras, porque tem uma influência grande de muita gente, né? Essas decisões elas acabam tendo influência de treinador, do próprio tratador, do veterinário da reprodução, né? Às vezes do cara que está fazendo a consultoria, que está fazendo o projeto. Então são multi-influências. E nesse caso, por exemplo, essas éguas perderam condição corporal, né? Teve égua que perdeu o embrião. Pô, e a gente estava lá, estava, né, botando energia, fazendo o que a gente acredita, o que deveria ser feito, e mesmo assim, aquele resultado não foi o resultado que a gente gostaria. Então, eu acho que nessa linha, né, da questão do aprendizado, do que a gente não vai aprender isso na faculdade mesmo, a gente vai aprender isso no dia a dia, na rotina, a nossa presença ou o planejamento, etc., ainda assim não são garantias de que isso vai funcionar bem, né? Porque por mais que a gente trace um planejamento, aquilo ali, na verdade, pode, por exemplo, tem coisa que não está no seu controle. Você não controla a chuva. E eu vi entrando até a Carolina aí, dar um oi para ela. Carolina, a gente fez uma live
também sobre perda embrionária precoce, né? O que pode ocasionar a perda embrionária? Não é só nutrição. Nutrição é um dos fatores. A reprodução ela é multifatorial, né? A Tem própria várias sanidade, coisas. né, O próprio dessas estresse, éguas. a própria Sim, lama, né? Que fica ali as éguas o dia inteiro. Às vezes você vai deixar lá no sol o dia inteiro sem água. Você fica ali naquele manejo doido, enchendo o curral de égua, e aí o cara vai lá, pega uma no cabresto, leva para você. Aí volta lá, pega a segunda, traz no cabresto. Isso ali, as éguas ficam às vezes 4, 5, 6 horas. E no meio tem água prenha, no meio. Então é importante você separar por lotes. Aí você separa por lote e uma é manada com a outra. Aí fica no estresse danado. Então isso tudo tem que ser visto, né, para você realmente tentar minimizar. é isso aí. Mas o que eu vejo assim, das maiores perdas que eu tenho mesmo de embrião aqui é justamente receptora, por causa de nutrição, que é o que eu vejo mais aqui, é por causa disso, e por causa de manejo sanitário, né, que não é o nosso Sim, foco sim. aqui, mas que, meu Deus, né, é totalmente negligenciado no Aras um manejo sanitário adequado, né? Manejo É, nutricional em parte, quando o cara vê que a égua está realmente muito mal, e tal, o cara fala, não, nem vamos mexer naquela ali, porque vamos esperar ela melhorar. Mas para ela melhorar, às vezes dá 3, 4 meses, passou isso a estação. tratando. Sem tratar, você pode esquecer. É isso aí. Você vai ver aquela égua no ano que vem, se ficar num pasto muito É isso bom. aí. Senão você nem vê mais. Cara, tinha um outro ex-cliente nosso, um criador de quarto de milha, um trabalho na reprodução muito bem feito, muito bem acompanhado, muito de perto e tudo, mas assim, não tinha muito essa necessidade de relação de égua de 3, 4 receptoras para doadora, não. Era 100% das receptoras prenha, todo ano, as éguas redondas, todas lindas, tratadas igual doadora. Você chegava lá, você falava assim, cara, não é possível, esse não pode ser o lote de receptora. E era. Então, assim, é colocar energia nisso, né? Dentro dessa questão mais da gestão, Rafa, eu acho que se a gente puder pontuar, né, organizar essa ideia, o que eu vejo muito, assim, ainda de falha. Primeiro, voltando, né, na questão do sistema tropical de criação aí, a gente lidar com chuva, com lama, com uma área de lazer que tem, às vezes, pouco espaço de bebedouro, falha de mineralização das éguas, né? E às vezes, até a questão de área mesmo, de capacidade de suporte. Exemplo, eu quero manter 30, 40, 50 receptoras numa área de X hectares. Qual o tipo de pasto que eu vou usar ali? Essa fazenda cabe no orçamento uma reforma de pasto, né? Um plantio de área nova. Capim não cresce de um dia para o outro, então não adianta eu fazer um plantio de capim e falar assim, pronto, agora está tudo resolvido. Né? São 35, 40, 50 dias ali até ajustar manejo, até eu conseguir, de fato, fazer com que esses animais pastejem, comam e etc. Então, esse E manejo... equilibrar o solo, né? Às vezes fica ali sofrendo no solo por Exato, meses e meses e exatamente. meses. E cronograma de operação, que normalmente, né, é uma dificuldade operacional mesmo. Às vezes, o Aras não tem uma aptidão muito agrícola, então eu preciso terceirizar serviço, eu preciso terceirizar a máquina. O cara pode vir, não pode. Aí o dia que o cara pode vir, chove, o trator não anda na área. Então tem tudo isso, cara. Tem que lidar com tudo isso. Então esse manejo nutricional de águas, né, todo o máximo que a gente puder manter esses animais em pequenos grupos, em áreas de pastejo, mineralizadas, e caso for necessário a gente faz um ajuste ali com concentrado, né, porque essas rações hoje também não tem nada barato, mas querendo ou não, eu ficar tratando uma receptora vazia é caro para o negócio, é caro para o sistema. Então eu tentar minimizar isso ao máximo. E já aconteceu, por exemplo, a gente chegar num lote com 20 éguas, por exemplo. Né? Não era esse o número exato, mas só para dar um raciocínio. E todas as éguas comiam 2 quilos de ração. Só que quando você entra num lote desse, você tem égua com score corporal 5, 6 e égua com score corporal 2, 3. Então, será que eu não posso pegar esse lote, fazer 2 lotes, e um lote que precisa comer 3 quilos de ração e o outro lote comer 1 quilo? Ou, às vezes, esse lote não comer ração e eu dar 4 quilos de ração Fora a para o briga, resto? né? Fora a briga, né? Fora E aí, às vezes tem a briga ali, ó, que tá com o score lá 5, 6, é porque não tá deixando ninguém exatamente. comer. Aí a outra sobra às vezes só um farelo para ela ficar lá lambendo o coxo, não comeu nada.
nesse caso específico, era até na lanchonete, essas éguas comiam separadas. Mas assim, será que eu estou usando racionalmente, da melhor forma, aquele investimento? Porque 1 quilo de ração hoje a 2,50, né? Às vezes eu usando a mesma quantidade, pode ser que eu não vou gastar menos. Me ligar aqui. Pode ser que eu não vou gastar menos, mas eu vou fazer um negócio um pouco mais racional, eu vou ter mais resultado. Eu vou chegar a essas éguas mais magras primeiro. Então, pô, será que o Aras... Aí entra uma limitação de estrutura física. Será que o Aras tem piquete, tem condição de eu dividir essas éguas? Não, não dá para eu dividir no pasto, por exemplo. Então elas vão comer juntas no pasto, mas na hora que vem na lanchonete para ser suplementada ou para ser palpada ou o que for, dentro de uma rotina, eu consigo separar ali a quantidade de ração que elas vão comer. Então isso, cara, é manejo nutricional. É eu avaliar a score corporal dessas éguas, quando possível avaliar peso, né? Embora a gente não tenha frequência de ter balança no Aras, mas eu posso acompanhar isso numa fita. Não é o mais fidedigno possível o dado, mas é um dado relevante, interessante, especialmente se a gente junta esse dado com o score corporal, né? E aí a gente vai tomando decisão baseada nisso. Porque não adianta eu simplesmente falar, pô, as éguas têm que melhorar, mas como que eu faço essa informação Então, virar uma ação? então isso aí já é uma orientação, Sim, obviamente, que sim, você, sabendo disso tudo, um dia você vai tirar para orientar o próprio gerente do Aras, que vai estar ali, o tratador e tudo mais. Então você tem que chegar com todo mundo ali, devagar, né, com muito é isso carinho, aí. muito tato para falar com essas pessoas, porque, né, eles muitas das vezes já acham que sabem fazer tudo e acham que a gente muitas vezes não sabe nada, ou vice-versa, tá? Não estou defendendo uma classe ou outra, Sim, eu sim, só estou falando para todo mundo se ajudar. É explicar para todo mundo que todo mundo está vestindo a mesma camisa e exatamente, que Rafa. você, de uma maneira muito peculiar, ali você vai devagarzinho, mas ó, vamos passar a fita nesses bichos e tal, vamos ver né, de tanto em tanto tempo, nós vamos devagarzinho vendo, você reparou que essa aqui está precisando mais um pouquinho, vai aumentando o tratinho dela. Vamos anotar aqui, vamos botar aqui no papel, fulana de tal, para a gente fazer um controle direitinho disso. Anota para mim, de vez em quando você me mostra esse papel, eu quero ver como é que está, e aí você para o seu tempo, né? O veterinário também tem muito disso, né? Às vezes acha que o mundo gira em torno dele. Então, peraí, deixa o menino de lado um pouquinho, vai lá, olha o papel do menino, dá uma atenção para ele. Às vezes o menino realmente está precisando conversar com você ali sobre uma coisa que é importante para todo mundo, né? Cara, e o negócio, assim, as pessoas fazem o que elas têm de recurso para fazer, né? Eu acho que você comentou com muita felicidade aí que às vezes as pessoas não fazem isso no dia a dia, não fazem isso no campo, porque ninguém ensinou para elas. E tá tudo certo, né? Agora, o que que a gente faz com isso? Sabendo dessa informação, a oportunidade que a gente tem é de quê? De buscar mais informação, de buscar a nossa formação, ela é 100% dependente da gente, né? Ela é da nossa responsabilidade. Então, o cara do manejo, a turma de manejo, eu gosto muito de chamar essa turma da turma do bastidor, porque não é o cara que vai subir na rampa, não é o cara que vai para a pista, não é o cara que vai apresentar cavalo na mostra, no leilão e etc. Mas é o cara responsável por deixar a tropa bem para esse cara que vai treinar, que vai competir, que vai botar a faixinha no pescoço. Essa turma de bastidor, a turma do manejo, a turma da limpeza de cama de baia, essa turma é responsável por sanidade de casco, essa turma é responsável por sanidade digestiva. Então, quando a gente, por exemplo, né, coloca isso numa rotina de manejo, pô, tem lugares que a gente atende que o veterinário da reprodução ele vai lá segunda, quarta e sexta. Será que numa sexta-feira dessa, e aí claro que não necessariamente o veterinário precisa participar disso, mas será que numa sexta no mês eu não posso colocar numa rotina de um Aras, de uma equipe, fazer esse monitoramento de score corporal das éguas? As éguas já estão lá, elas já vão ser palpadas, elas já vão passar no tronco. É só um cara ir lá e anotar, cara. Isso está assim, numa lista grande, no topo de uma lista de prioridade, e ao mesmo tempo de uma lista de simplicidade, porque não tem nenhum, Sim. não, isso não é nada complexo, né? E não gasta dinheiro. Só que a gente toma uma decisão melhor baseada nisso.
E aí, assim, o outro desafio, né? Eu acho que juntamente com esse desafio do manejo das águas aí, vem o desafio da seca, que é onde a grande maioria das pessoas sabe que tem seca todo ano. Desde que o mundo é mundo, existe seca e águas bem definidas e não vai fazer comida para seca. Então esse cara vai ter que comprar volumoso, ou ele vai continuar comprando feno a vida inteira, ou ele vai comprar uma silagem, ele vai expor esses animais a outros riscos, né? Porque ele está comprando, além de comprar caro, ele está comprando às vezes um alimento que não é seguro. E aí, cara, assim, quando a gente soma, né, os desafios gerenciais com os desafios metabólicos, imunológicos, etc., a gente olha para esse negócio e fala assim, pô, mas peraí, esse trem é muito complexo, esse negócio é muito difícil. Mas não é. Se a gente conseguir organizar isso de um jeito que, e assim, né, hoje, o que a gente vê é que os melhores resultados que a gente tem na reprodução são os áreas que fazem comida dentro de casa, a gente começa a entender que isso é relativamente simples. Basta a gente entrar num ciclo virtuoso de ter comida dentro do Aras. Quando a Isso gente... lá fora é comum, né? Isso lá fora Comum no demais. Brasil é Comum comum. Os demais. lugares todos produzem sua própria ração, sua misturinha, né? É, Igual o pessoal fala aqui, o pessoal faz lá, é comum. é comum. É comum. E especialmente a produção de volumoso em casa. Ah, o cara tem uma areazinha que ele corta a grama ali, seca, faz um feninho, faz um pré-secado, ele faz uma silagem dele, de qualquer coisa, pode ser de gramínea, pode ser de milho, ele vai fazer alguma coisa lá para ele ter estoque, né? Só a gente chegou na metade aqui, mais ou menos, do nosso tempo, né? Não sei quanto tempo a gente vai demorar, mas primeira coisa, só dando uma recapitulada aqui, a primeira coisa que a gente falou sobre gerência e você tentar realmente convencer o proprietário se ele pode aumentar a tropa ou se ele pode diminuir, entender um pouco sobre essa questão animal versus área que ele teria para manter os animais bem nutridos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente está falando agora é sobre a questão da dieta alimentar de maneira relativamente individual. A gente sabe que não é possível em muitos lugares, mas que você pelo menos tente, você tem um controle nutricional de saber como que aqueles animais estão se comportando dia após dia, de acordo com uma coisa simples que você falou, que é pesar os animais conforme estão passando ali. O próprio gerente, às vezes, vai ali e já passa, ou você mesmo veterinário, não te custa nada, igual fazer uma ocitocina no músculo, deve levar mais ou menos no mesmo tempo, Exatamente. talvez mais rápido, né? E talvez mais simples ainda, Rafa, do que pesar é fazer a avaliação de score. Fazer a avaliação visual, palpa costela, palpa inserção de cauda, ver, né, assim, é coisa muito rápida mesmo. E aí a gente, na verdade, quando a gente olha para isso de uma forma individualizada, vamos falar assim, mas na verdade a gente acaba dividindo pequenos grupos dentro de um lote maior, né? Porque eu posso, por exemplo, eu não quero ficar individualizando ego por ego, mas eu posso criar um grupo dentro daquele lote que vai comer 2 quilos, 3 quilos de ração e um outro grupo que vai comer 1 quilo de ração. Elas estão no mesmo lote, mas elas pertencem a grupos diferentes. E aí a gente acaba meio que fazendo esse manejo para a média, porque eu não, às vezes, dependendo do volume de ego, não tem como a gente fazer isso realmente para o indivíduo. Mas para a média do grupo, toda vez que eu diminuo o desvio padrão, né, eu já chego à média mais próxima de todo mundo. Então, e aí a gente entra num ponto importante, né, que eu vou dizer que seria um terceiro ponto do que a gente está falando, que eu acho que é um dos temas aqui, né, da live. O que então seria assim o mínimo necessário? Claro que vai variar, né, obviamente, porque é individual, mas o mínimo necessário que os aras, né, o veterinário ali dentro do aras deveria orientar de ter naquela receptora. Qual que é o score que você deveria tentar ter aquelas receptoras mínimas para que você realmente tenha, né, o que você quer, que é o sucesso, no nosso caso aqui, reprodutivo. Cara, assim, se a gente pegar, né, tem égua que a gente olha e fala assim, não é possível que emprenhou, né? Mas ela emprenha. E tem égua que às vezes tá bem, tá linda, mas tem algum problema, algum distúrbio ali que a gente faz as avaliações individuais, né? E aí entra essa ciência, o conhecimento mesmo da parte metabólica, reprodutiva, clínica e etc. Então, eu acho que os extremos
né, os indivíduos, eles vão ser avaliados individualmente. Mas quando a gente entra num grupo de éguas, né, de receptoras, se a gente pegar os trabalhos feitos de escala de score de condição corporal, foram feitos, os trabalhos mais clássicos, né, foram feitos em éguas gestantes. A gente tem alguns relatos para éguas vazias, né, para éguas não gestantes. Eu tentaria, Rafa, manter aí pelo menos, numa escala de 1 a 9, pelo menos um score 4, tá? Há quem diga que o 4 ainda é pouco, mas normalmente, quando essa égua está em um score 4, 5, 6, ela normalmente tem um status metabólico de anabolismo. E aí, todas as vantagens disso para a reprodução. Essa égua, ela tem normalmente um pouco mais de glicose circulante, um pouco mais de GF1 circulante, né? Ela não tem nenhum tipo de bloqueio neurogênico, vamos dizer assim, que diminua a produção ou liberação de GNRH dela. Então, o status metabólico dela é de anabolismo e não de catabolismo. E aí uma coisa que eu chamo a atenção é que mais importante do que essa avaliação do score pontual é a avaliação ao longo do tempo. Porque eu prefiro ter uma égua, por exemplo, que era 3 e hoje ela está 4, do que eu ter uma égua que era 6 e hoje ela está 5. Esses dois indivíduos, eles estão em momentos metabólicos diferentes, né? E aí a gente acaba vendo, por exemplo, essa égua que estava com score 6, ela vem para 5, 4. Pô, ela pode até empenhar, mas normalmente essa égua é uma égua bem candidata a absorver o embrião precoce. Sim. Mas se eu pego uma égua, por exemplo, que estava 3, ela emprenha com 4 e depois ela chega em 5, 6, normalmente essa égua vai levar a gestação a termo e aí a gente tem menos problema com ela. Então, assim, pensando em saúde, né, a gente tentaria ou deveria tentar sempre trabalhar no meio dessa escala. O indivíduo médio, nem com restrição, nem com excesso. Se você me perguntar hoje, né, sabendo o que a gente sabe, vendo o que a gente já viu, estudando o que a gente já estudou, você prefere uma égua 4 ou uma égua 7? Eu prefiro uma égua 4 hoje, por incrível que pareça. Tá? As éguas que têm um pouco de restrição nutricional, mas que estão em estado anabólico, e aí no caso ela não está totalmente em restrição, mas ela poderia estar ganhando mais peso, vamos falar assim, ela poderia estar acumulando mais reserva. Hoje, né, a gente já tem relatos e já sabe que há uma adaptação grande da placenta, há uma adaptação grande para suprir esse feto, suprir esse embrião com um pouco mais de nutrientes, com um pouco mais de fluxo, né, por essas adaptações da própria placenta. E nas avaliações depois do nascimento, quando esse potro já vai ter aí seus quase 24 meses, 36 meses, a gente tem menos problema, embora tenha alguns relatos de doença, principalmente doença metabólica, a gente tem menos relatos de doença do que da égua que está passada, que está mais obesa. Então, a égua obesa, durante toda a gestação dela, ela vai submeter, ela vai expor o feto a uma série de alterações endócrinas, com 170, 180 dias. A gente já tem um pâncreas funcional no feto, então você já tem glicose, já tem insulina circulante no feto, e é uma égua que tem as alterações, a sensibilidade à insulina que uma égua obesa vai ter, ela submete esse potro, ela expõe esse potro a muito mais problemas, doenças ortopédicas de desenvolvimento que são muito bem descritas, né? A própria alteração da sensibilidade à insulina desse potro após o nascimento, após os 12 meses de vida. Então esse potro ele é mais sujeito a ter síndrome metabólica lá na frente, ele é mais sujeito a ter uma síndrome de Cushing quando ele é um animal mais idoso. Então tem coisas que ainda, né, estão muito longe do dia a dia do campo, mas que já são muito bem descritas na ciência. Parir, né? Fora a questão de parir, a égua gorda fica ali cheia de gordura, exatamente. Não tem espaço para o outro fica agarrado. A reconcepção dessa égua, né, porque ela mobiliza mais reserva, ela vai ter mais desafio metabólico, ela vai ter mais, ela vai ter que lidar melhor com os excessos de ácido graxo, de mobilização de reserva. Então, quando a gente pensa nessas duas situações, que são ou restrição ou excesso, eu acho que a gente, hoje, né, igual eu tô falando assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria essa égua do meio, a égua 5, mas entre uma égua obesa e uma égua que está ganhando um pouquinho de peso, que está chegando próximo desse score 5, 6, eu preferiria essa. E às vezes, aos olhos do proprietário,
e às vezes até aos olhos do próprio veterinário da reprodução, essa égua é uma égua que está muito sentida. Essa égua é uma égua que está mostrando um pouquinho a costela. Mas talvez do ponto de vista metabólico, do ponto de vista endócrino, ela se aproxima muito mais do cavalo natural, vamos falar assim, do que desse cavalo moderno, que está exposto a dietas com Só abrindo altos... um parênteses aí, só para o que o Vinícius está falando, gente, você só sabe isso se você está fazendo acompanhamento. Exatamente. Né? Você não sabe isso, vê uma égua que está parecendo um pouquinho a costela ali, opa, é essa. Mas será que essa não é a que está diminuindo? Exatamente. Então, assim, você só vai saber balancear isso para você realmente optar por uma ou outra se você tiver um histórico. Se você não lembrar daquela égua, essa égua era gorda, agora está emagrecendo, essa égua era magra e agora que ela está engordando. Então, né, isso aí é importante para a gente ver. As anotações, né, Rafa, o banco de dados, ele gera inteligência para a gente, né? A gente olha, consulta ele e toma decisão baseada nele. Então, quando a gente não tem um banco de dados, quando a gente não tem essa inteligência dentro do Aras, tanto faz, né? Assim, você vai usar a égua que tiver mais fácil ou que tiver melhor. Obviamente, nós estamos comparando éguas que ambas estejam boas, né, para serem usadas. Mas, porque na maioria das vezes também, às vezes não vai ter opção. Vai ser a égua que está boa no dia e você vai usar ela mesmo e depois você resolve, né? Eu acho que algumas ferramentas, algumas tecnologias, às vezes elas são até um pouco banalizadas por isso, né? Porque o veterinário ele acaba sendo forçado a falar assim, cara, eu vou ter que usar a égua que tá ruim mesmo e eu seguro esse negócio na P4. Isso é o que a gente mais vê, né? Então, isso não é barato, isso não deveria ser a regra, né? Eu acho que é um erro a gente tratar a exceção como a regra, mas a gente vê isso acontecendo muito, e muitas vezes por isso, porque nem todas as éguas vão estar boas, vão estar sincronizadas, isso é óbvio, mas às vezes você tem que usar uma que não está boa mesmo, né? Agora, não adianta a gente ficar fazendo isso. Extrapolando um pouquinho, né? Só ainda voltando, né? A gente falando das éguas obesas, né? Tanto para matriz, para doadora, receptora, o que quer que seja, aquela quantidade de gordura que está no ovário, gente, vai atrapalhar aquela égua ovular. Obviamente que você não vai conseguir ter um ciclo estral regular igual do que o Vinícius está falando. Uma égua que está ali no sport 4, 5, 6, entendeu? Você não vai ter. Você vai pegar uma égua que você muitas vezes vai inseminar, aí a égua não dá embrião. Aí você ensina, mas ela tá linda, ela tá super gorda. Aí eu vou lá e falo, faz uma dieta, segura, faz uma restrição alimentar nessa égua, diminui a quantidade de comida que você está dando, faz uma restrição nela. Teve um Aras que eu trabalho aqui, que o cara é a exceção da exceção. Ele quer os animais balofos, cara. Todo mundo balofo. E eu não estava conseguindo tirar embrião nenhum, cara. Falei, não é possível, cara. Pelo amor de Deus, a gente segura a comida dessas éguas. Não, porque elas têm que estar roliças, elas têm que estar imensas. Aí eu falei, bom, não vão conseguir trabalhar, não tem como a gente fazer nada. E tentei, inseminei 1, 2, 3 vezes, não dava nada. Falei, ou a gente para, ou a gente dá uma enxugada. Eu não quero que você dava 8 quilos de ração, o animal, aí comendo pasto Tifton ali, tudo do bom e do melhor. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, não tem como. Aí a gente segurou, eu consegui convencer para 4. Aí 4, e aí as éguas realmente deram uma pequena secada, né? E aí começou a me dar embrião. Terminei a estação lá esse ano, o cara virou para mim e falou, não, agora você segura aí, vamos voltar só em fevereiro, para dar um gap, porque justamente lá ele Ficou não tarde, comporta, né, a quantidade de nascimento de, sei lá, 6, 8 potros nascendo ao mesmo tempo. Então, a gente segurou e aí vai voltar agora em fevereiro. Por quê? Vai ficar quase 3 meses parado. 3 para 4 meses. 4 meses ele já está desmamando os potrinhos dele. E trata também, já fica tudo um bitelo. Entendeu? Então, com 4 meses, não faz entre 3 e 4, por causa realmente da imunidade, né, que cai ali entre o terceiro mês, começa a diminuir muito. Então, a gente desmama realmente por 4, de preferência mais para frente. Mas com 4 meses a gente já está desmamando. Então, aí começa a nascer os outros potrinhos, e aí vem esses papai, vai os outros, entendeu? Então, a gente faz essa rotação lá, justamente o que você estava falando aí. Cara, e uma coisa interessante, assim, que essas éguas, elas já têm uma resistência à insulina.
naturalmente, né? Induzida pela obesidade, induzida pelo próprio excesso de carboidrato, resposta do pâncreas, uma resposta insulinêmica frequente, de altos índices glicêmicos, né, nas dietas, e tem alguns mecanismos conhecidos, né, durante a gestação. Se a gente pegar o início da gestação, por exemplo, essa égua ela consegue acumular mais glicose mais facilmente, né? Isso é um mecanismo conhecido como anabolismo facilitado. E quando ela está chegando no terço final da gestação, a partir dos 260 dias ali, mais ou menos, 240, ela começa a já ter uma resistência à insulina. Por quê? Para ter mais glicose circulante, esse fígado começa a produzir mais glicose para suprir a demanda do feto. Então, e da placenta, e do útero, etc., né? Tem uma demanda metabólica grande, né, do trato reprodutivo. Essas éguas obesas que já têm resistência à insulina induzida pela obesidade, ainda tem um mecanismo de resistência natural hormonal do final da gestação e etc. Essas éguas, normalmente, quando a gente vai avaliar elas têm insulina, o normal, até 60, 65 microgramas ali por ml, essas éguas têm mais de 400. Então, por consequência, essas éguas têm, e aí não necessariamente só as que estão prenhas, né, mas as que são obesas, as doadoras, etc., elas tendem a reduzir as quantidades de T4 total, elas tendem a ter um hipotireoidismo, e essas éguas não dão embrião. Elas não vão dar embrião mesmo, porque vários hormônios que são pró-reprodução estão, teoricamente, em menor circulantes em menor quantidade ou ausentes, às vezes. Então, essa avaliação, né, dos animais obesos e tal, né, esses desafios endócrinos aí, metabólicos, se eles não forem avaliados junto com o exame ginecológico, junto com a parte reprodutiva, cara, não adianta. Isso vai ser um desafio sempre. E eu vejo, às vezes, Rafa, uma certa dificuldade nisso, porque, por exemplo, igual você falou, foi lá e as éguas não estão dando embrião, não estão dando embrião. Aí tem 1, 2, 3, 4 lavados, não dá embrião, não dá embrião. E às vezes a pessoa não faz o que você fez, por exemplo. Não, vamos enxugar essas éguas, vamos mudar esse manejo. Você fica ali lavando embrião, lavando embrião, lavando embrião a vida inteira. O bichinho não vai dar embrião. Então, se não mudar nada, né? Se não mudar, a maior insanidade é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, se não mudar nada, não vai mudar o resultado. Simples assim, né? E às vezes é difícil até para o proprietário entender isso e falar assim, cara, não, isso aí é coisa que acontece mesmo, né? Isso aí é do jogo, vamos embora, vamos para frente e tal. Mas não, filho, você precisa tratar dessas éguas. Essas éguas estão doentes, né? Fora toda a questão pró-inflamatória dessas éguas obesas, né? Inclusive, talvez um dos maiores problemas dessas doenças do desenvolvimento, elas não estejam tão relacionadas só com a insulina. Elas também estejam relacionadas com os fatores pró-inflamatórios da gordura. Então, esse feto aí, ele está sofrendo. Mas ainda a gente não vê essa realidade nas receptoras. As receptoras normalmente não passam por esses quadros de obesidade, né? Quem normalmente está mais assim, ou é matriz, né, ou é o desafio do embrião na doadora. A receptora, normalmente, ela vai passar pelo desafio da restrição mesmo. Sim. Eu vi aqui umas dúvidas aqui. Deixa eu voltar um cadinho aqui, só para a gente... Eu tive 2 experiências sobre manejo nutricional em éguas receptoras. A Adriana botou, só fez um comentário aqui. Como é que diminui o excesso de peso, então, né? Tem uma pergunta aqui agora já sumiu de novo. Mas quais são as estratégias que você normalmente assume para você tentar diminuir um pouco essa questão da obesidade nas doadoras, né? Igual você falou, em matrizes, principalmente. Cara, isso é um ponto de atenção, porque a gente não pode fazer uma redução muito drástica de peso. Embora em alguns casos isso vai acontecer, né? Depende muito do indivíduo. Mas o que a gente normalmente faz nessas éguas é tirar concentrado da dieta, especialmente se essa égua tiver um quadro de obesidade já crônico, já com alteração nas curvas de insulina, já com alteração em triglicéridos totais, já com alteração em T4 total.
Então, esse exame a gente precisa fazer, né? Um teste de resposta dinâmica à glicose, etc. Se essa égua tiver já uma desregulação de insulina, essa égua precisa ser tratada. Então, parte do tratamento é tirar concentrado da dieta dessa égua, manter ela numa dieta aí à base de volumoso de qualidade, por enquanto. Quando for possível, misturar esse volumoso de qualidade com um pior, por incrível que pareça, a gente precisa aumentar a fibra e diminuir a quantidade de carboidrato nessa dieta e tratar essa égua, né? A gente ainda tem utilizado metformina, tem suplementado com levotiroxina essas éguas que têm T4 total baixo, que têm desregulação de insulina. Isso parece que realmente ajuda a aumentar, a acelerar um pouco esse metabolismo, especialmente esse metabolismo de glicose. E quando não é o caso dessas éguas em quadro patológico mesmo, é só o caso de reduzir condição corporal, enxugar peso, a gente vai fazendo essas mudanças graduais. Então, igual, por exemplo, você falou, pô, uma égua que come 8 quilos de ração. Provavelmente essa égua quase não comia nada de volumoso na dieta, né? Se eu pensar numa égua aí talvez de 500, 550 quilos, essas éguas muito mais gordas, né? Muito obesas, a gente está falando aí mais ou menos de um consumo de 11, 12 quilos de matéria seca por dia. Então, se essa égua come 8 quilos de ração, provavelmente ela vai comer aí uns 4, 5 quilos de volumoso no máximo de matéria seca. Então, é ir fazendo uma substituição gradual desse concentrado pelo volumoso e até chegar num determinado momento, né? Porque, assim, a conta, Rafa, ela é meio quase que matemática. A gente conhece qual que é a exigência de uma égua. E eu conheço quanto de energia, quanto de proteína eu estou colocando numa dieta. Então, se eu sempre estiver fornecendo mais energia do que esse indivíduo precisa, dificilmente ele vai perder peso, né? Embora, se a gente pensar que os dados que a gente tem de exigência, eles não são adaptados para a nossa realidade, então a gente tem uma influência individual grande, a gente tem conversões alimentares diferentes, a mesma dieta que você coloca para uma galápagos machador e para um campolina, eles vão responder de forma diferentes, então tem conversão alimentar diferente, tá? Só que se você conhece a formulação da sua dieta, você sabe o que de nutriente que você está dando para o indivíduo, você tem condição de, pelo menos, ter uma ideia se ela vai ganhar ou não peso. Então, o primeiro ponto, talvez, é fazer uma dieta próxima do que seria uma dieta de mantença. Então, é realmente tirar a densidade energética dessa dieta. E aí isso passa por tirar concentrado, principalmente, né? Como a gente não quer tirar isso de uma maneira abrupta, a gente não quer fazer essa mudança de uma maneira abrupta, eu posso tirar concentrado e colocar um pouco de óleo na dieta desses indivíduos. A gente já começa a melhorar, especialmente essa questão da resposta à insulina, resposta de glicose. De preferência, se eu puder colocar uma fonte de óleo que seja rica em ômega 3, né? Tem alguns produtos comerciais no mercado e tem algumas fontes desses óleos que a gente pode usar, porque eles são menos pró-inflamatórios, eles, né, dão origem a cascatas anti-inflamatórias nesses indivíduos. A gente poderia tirar concentrado dessa dieta e colocar uma fonte de ácido graxo e uma fonte de óleo. Então, resumindo, assim, tirar ração, tirar concentrado mesmo, ao máximo possível, de uma forma que não seja abrupta. Então, por exemplo, as éguas que comem 8, se eu tirar para 4, já é um ganho interessante, né? Lembrando de aumentar a quantidade de volumoso disponível, porque elas vão provavelmente aumentar o consumo de volumoso. Mas quando eu chegar em 4, talvez eu precise cair para 2. Então, daqui uma semana, 2 semanas, eu posso cair para 2. Se essas éguas realmente ainda precisam perder peso, eu posso tirar de 2 para 0. Não tem problema nenhum isso, né? Eu sim, vi que essas éguas, além de perder peso, elas estão piorando algum indicador de saúde. Elas estão piorando saúde de casca, elas estão piorando pelo, elas estão piorando o brilho, né? Você chega, às vezes, num grupo, num lote de égua, tá todo mundo meio mostrando que tem alguma alteração de comportamento ali. Então, você pode entrar com uma fonte de óleo aí, de ácido graxo de ômega 3, para poder melhorar isso e manter mineralização de uma forma bem criteriosa. Isso que eu queria te perguntar. Em relação ao sal mineral, principalmente vamos falar para as receptoras, senão a gente não vai conseguir, porque a gente tem mais 6 minutinhos aqui, mais ou menos, só para você dar uma importância do sal mineral aí, porque, né, cara, faz toda a diferença. Em todo o processo metabólico, se a gente pensar, né, vai ter participação de algum mineral. Se a gente pensar em crescimento e desenvolvimento de tecido ósseo, tendíneo, né, ligamento, muscular, tudo vai ter participação de mineral.
Então, por mais que eles entrem numa quantidade menor na dieta, mas a importância deles não é proporcional a essa quantidade, eles são fundamentais, né, para a gente ter esses processos aí bem desenvolvidos, vamos falar assim. E eu resumo normalmente, Rafa, os erros de manejo, onde a gente pode melhorar, em 3 situações. A primeira é falta de estrutura. Então, às vezes não tem coxo suficiente, não tem lugar para eu colocar o mineral suficiente. Às vezes eu tenho a estrutura boa, mas eu tenho manejo ruim. Então eu não tenho rotina, né? Síndrome do coxo vazio. A gente não coloca mineral lá sempre, vai faltar mineral um dia ou outro da semana. Enfim, tudo que eu posso fazer de controle de estoque, pedidos e etc, para não faltar, né? E para ter ali a vontade, para ter ele ali não estando empedrado, às vezes num dia mais úmido, ir lá mexer nesse mineral no coxo, etc. E um terceiro ponto seria o uso incorreto de algum produto. Então, a gente ainda tem casos de gente que usa mineral para bovino, por exemplo, para equino. A gente ainda tem, às vezes, até um certo preciosismo, às vezes, da pessoa usar um mineral com uma fonte específica de alguma coisa para uma categoria que não tem essa exigência ou que não precisaria usar um mineral, às vezes, tão caro. Isso pode onerar, né, de alguma forma, aí, um orçamento. Então, nessas três fontes, eu acho, quase tudo que a gente olha volta nessas 3 coisas. Estrutura correta, rotina e manejo correto da estrutura e escolha certa do produto. Tudo que a gente melhorar nesses 3 pilares aí, nesses 3 alicerces, a gente praticamente consegue corrigir quase que 100% dos problemas de mineralização. E aí, a importância deles para todo o processo de crescimento e desenvolvimento e ovulação e permanência dessa gestação, né? Desenvolvimento de tecido, de nutrição embrionária, nutrição fetal, enfim, tudo que permeia essa ciência aí, eu acho que tá ligada de alguma forma em algum mineral, né? Ou um ou mais de um, naturalmente, né? Bom, gente, nosso tempo está acabando. Quem tiver alguma dúvida aí, bota no chat aí que a gente lê. Eu vi que teve alguns comentários aqui, mas nenhuma pergunta, pelo menos que eu percebi aqui. Mas, de antemão, queria agradecer ao professor Vinícius, né, e aqui tem toda essa formalidade, por ter aceitado o convite, por estar aqui falando um pouquinho para a gente, né, dessa questão que é tão importante. Teve alguma aí? Qual a opinião de vocês também sobre um lote gigante, cheio de ervas receptoras misturadas, deve ser prenhas, não prenhas? A gente falou da importância, ô Pedro, de você tentar dividir os lotes, né? Inclusive o professor Vinícius falou de você tentar, ainda mesmo que seja no mesmo lote, na hora de tratar, você dividir elas ali de alguma maneira, ou tentar buscar desengessar essa nossa mentalidade, que você fala isso, o cara daí já escuta, é impossível, eu não consigo fazer isso lá. Se você já pensa desse jeito, não era nem para você estar aqui. Não adianta a gente querer aprender uma coisa nova com uma mentalidade antiga. Então, não adianta. Então, é importante, sim, que você esteja também adepto às mudanças, a aprender, para que você possa falar isso, vocalizar isso para o proprietário e para ele faça sentido. Se a gente fala que alguma coisa para você já não faz sentido, você já fala que é impossível, você imagina para o cara lá, né? Com certeza, com certeza. E assim, cara, não é... Receptoras tratadas com silo de milho. Devo me preocupar com esse manejo? Gabriel, cara, eu acho que sim, dependendo de como que tiver esse silo, tá? Tem várias limitações da gente usar silagem de milho aí para as éguas. Muito se fala, né, especialmente na reprodução, muito se fala das micotoxinas. A gente sabe os efeitos dela, deletérios especialmente, né? Mas em várias análises feitas em silagem, quase nenhuma, né? Isso dentro do laboratório lá da UFMG, a gente tem o dado de anos de avaliação de micotoxina, quase nenhuma estava contaminada em um nível que fosse para causar alguma doença clínica, tá? Mas várias dessas silagens tinham mais de uma micotoxina presente. E a gente chama isso de silagens co-contaminadas.
Essas contaminações, elas são responsáveis por uma diminuição, um efeito deletério muito maior no sistema imune desses animais. Então, muito mais do que a micotoxina presente ali, sozinha, enquanto, enquanto mimetizador de estrógeno e etc., né, por exemplo, para a zeara ou algumas outras importantes que a gente tem, são essas amostras co-contaminadas, né? A perda de capacidade de resposta, diminuição do sistema imune dessas éguas. Isso, os relatos são muito claros assim, em várias outras espécies, inclusive no cavalo. Por outro lado, a gente tem alguns nutrientes que, em alguma situação, eles podem ser bons. Se eu tenho éguas, por exemplo, que estão muito debilitadas, muito sentidas, score corporal muito baixo, talvez seja interessante eu usar uma silagem de milho que tem um pouco mais de amido mesmo, um pouco mais concentrado, embora a gente saiba também do efeito deletério desse excesso de amido na dieta, tá? Porém, silagem, cara, é um negócio que a gente precisa fazer uma análise de composição, entender o que tem de nutriente nela e saber como que eu posso usar ela dentro de uma dieta. É o primeiro alimento que a gente vai... Cuidado, né? Tomar cuidado com muita coisa, exatamente, né? Armazenamento, porque... nunca vai ser o primeiro alimento que a gente vai recomendar, né? A gente sabe da insegurança microbiológica, a gente sabe do desafio do amido, a gente sabe do desafio da obesidade, a gente sabe dos desbalanços de proteína e energia da silagem de milho, a gente sabe dos desbalanços de mineral, cálcio e fósforo principalmente. Então tem várias limitações de uso. Mas tem gente que chega pra gente e fala aí assim... tem o lado do proprietário, né? Às vezes o cara ele fala vai assim, falar que é a única barato, coisa... que é mais fácil, que na época de seca é o que salvou as receptoras, que ele trata as éguas com silagem há não sei quanto tempo e nunca aconteceu nada. Então tem todos os lados, né? E a gente... E aí, assim, a gente pesar, né? O que de fato faz sentido ou não. Porque, por exemplo, eu comentei isso numa live semana passada com os meninos da saúde de casco, da escola de podologia. E, assim, quando a gente olha para isso, Rafa, o que tem? Essas éguas, que o nosso indicador de saúde, ele não pode ser a cólica, ele não pode ser a égua que morre, ele não pode ser a égua que aborta, embora esses sejam indicadores, né? Mas a gente tem que olhar para um indicador um pouco mais refinado, talvez. A gente tem que começar a olhar para essa égua que tem um excesso de amido na dieta e começa a ter, por exemplo, e começa a ter uma... hoje, né, a gente tem visto nas exposições, a gente tem visto na tropa que é muito bem tratada, doenças que antes não existiam. Então, miosites, doenças inflamatórias, as doenças metabólicas, endocrinopáticas, a gente tem visto doenças que não existiam. Será que isso não tem uma relação com essa alimentação de receptora, especialmente essas alimentações, dietas hipercalóricas, como acontece na silagem de milho na maioria das vezes? Será que a gente não está disparando algum gatilho genético para epigenética, para doença que antes não tinha e agora está aparecendo? Como aconteceu no quarto de milho lá atrás? E já tem um monte de doença genética descrita. E no machador a gente tem vários casos clínicos, mas ainda não tem essas doenças descritas. Então, talvez, se a gente refinar um pouco esse indicador, a gente vai evitar usar silagem de milho. Tá? E vou falar evitar porque... né, é o que o Rafa falou, o dinheiro é do cara, as éguas são do cara, a decisão final é dele. Infelizmente ou felizmente, a decisão final é dele. Né? Então, eu acho que... cabe a nós orientar e tentar, dentro do que está sendo proposto para você, você melhorar ao máximo aquelas condições que, naquele caso ali, não são as ideais, mas é o que funciona para aquele cara. Você vai fazer o quê? Você vai fechar a porta dele, você vai falar, você não pode tratar com isso? O cara fala, meu irmão, é o jeito que eu posso fazer, velho. Os animais são meus, você sai daqui. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto importante. Volta lá no início, quando a gente começou a conversar aqui, do tato, né? De você ter argumento para conversar com o cara, né? E a gente brinca aqui na Equine Medical do seguinte, a gente sai formado, né? Às vezes você trabalha 5 anos, 10 anos, que seja, mas o cara cria cavalo há 40. Já passou lá na propriedade dele, veterinário, zootecnista, forrador de pastagem, tratador. O cara é empresário, o cara sabe falar, passou a vida inteira falando com os outros. Então, assim, para você chegar ali, tem que realmente, com cuidado,
contato, porque senão você fica ali dando murro em ponta de faca, você é excluído do mercado por querer mudar o mundo de uma vez só. Não estou dizendo que não é para mudar, né? Não é para a gente, é o que a gente estava falando da gente engessar nosso pensamento, não é para isso. Mas a gente tem que ter tato e ter cuidado na hora que você vai conversar ali para realmente você ir levando as coisas e conseguir o que você quer, que não é ser mandado embora. Cara, assim, igual, né, o caso que eu comentei. Se eu falar pra você assim, pô, Rafa, eu tenho um lote de égua que tá comendo pouca ração, tá comendo feno, cara. É isso que todo mundo quer em receptora, né? Mas chovendo e as éguas não estavam comendo. Então, um alimento caro, colocado de um jeito que era para comer e tal, beleza. Então, dentro do planejamento tá ok, mas na execução ele não está sendo bem feito. Então, tem coisa que é isso, assim. Se alguém me falasse assim, pô, velho, será que não era melhor a gente usar silagem para essas éguas? Talvez fosse, talvez fosse. E aí era o que encaixava melhor lá. Agora, né, vendo com clareza e entendendo as situações, isso você vai amadurecendo as tomadas de decisão e etc., talvez fosse uma decisão melhor. Agora, não quer dizer que, igual você falou, eu continuo defendendo que essas éguas precisam comer feno. Especialmente se o cara tiver dinheiro para comprar, né? Pô, não quer dizer que porque aconteceu isso eu vou falar, não, então silagem é o melhor mesmo. Não existe essa relação de causa e efeito, que ela é sempre engessada. Existe eu olhar para a situação, avaliar, reavaliar se for necessário, né? E a gente tem que ter clareza para isso, ter tranquilidade para isso, né? E uma coisa que você falou que eu acho que é importante, todo mundo querendo, comprometido com o resultado. Porque é comum, às vezes, assim, também a reprodução está comprometida com o embrião. Deu 60 dias de embrião, meu amigo, tchau. O problema é seu agora. Não pode ser assim. Porque senão, no final das contas, em algum momento vai quebrar essa roda. Em algum momento a coisa não vai fluir, né? Então, se todo mundo está comprometido com o resultado, e isso é uma questão de conduta mesmo, é uma questão até de ética, pô, você está vendo que está todo mundo pondo energia naquilo ali, todo mundo querendo fazer aquilo ali do jeito que teoricamente precisa de ser feito, você não pode tirar o seu da reta e falar, não é bem assim, não. É assim sim. Você tem que ir para cima, tem que botar seu. Às vezes você vai ter que mudar a sua rotina, vai ter que mudar o seu dia de palpar a égua. Pô, por que não? Né? Mas você tem que estar comprometido com o resultado. Eu acho que aí a coisa anda muito e todo mundo consegue ir para frente. Tem um pesquisador antigo, o Aman, né, que ele falou uma frase muito interessante, acho que se enquadra aqui, mas foi a respeito de congelamento de sêmen. Né? Em congelamento de sêmen, normalmente a gente congela o sêmen, né, a gente que eu digo, o veterinário, né, e torce para nunca mais usar aquele sêmen na vida. Né? Tomara que eu nunca precise usar esse sêmen. Porque eu mande para alguém, ninguém sabe que fui eu que congelei. Vai para lá. Né? É basicamente isso. E aí o Aman, ele falou uma frase que, ou foi ele, enfim, acho que foi ele. Falou o seguinte, ele falou assim, e se o seu pagamento a respeito daquele sêmen que você congelou dependesse da fertilidade daquele sêmen? Você não ia procurar congelar ele melhor? Você não ia procurar alternativas para realmente melhorar aquele processo? Que aí ele defende os testes, né, que são tão importantes para você. Antes de você congelar um sêmen mesmo, você testar extensor, curva, crioprotetor, altura da rack, geladeira, o que quer que seja o seu cu, você testar tudo que você tem que testar para você entregar o melhor resultado para ele. Mais ou menos a mesma coisa aqui, né, trazendo uma realidade um pouco da reprodução aqui. É isso aí. Deixa eu ver o que a gente... E focar no que está no controle, né, Rafa? O que não está no controle, não tem jeito. Infelizmente, a gente tem que abrir mão do perfeito. Vamos fazer só mais uma pergunta. Eu não sei porque o Instagram não desconectou. A gente deve ser para qual médico é antigo aqui nesse negócio aqui. Normalmente é 1 hora. Né? Eu acho que, já tem 1 hora eu acho que agora está liberado. Não tem mais limite, não. Ah, é? Então tá bom. Vamos, peraí. Mas deixa eu ver só o que o Jonathan escreveu. Aqui no Aras estamos tendo muitos problemas com cólica, com capim-açúcar. Aí começamos a misturar o silo de milho, os animais melhoraram um tanto. Ficou muito bom. Cara, melhorou porque você pegou um capim que é péssimo,
um capiaçu que tem alta quantidade de fibra na composição, com a digestibilidade baixa, e colocou um silo de milho que provavelmente tem uma digestibilidade um pouco maior. Na verdade, você misturou meio copo de água suja com meio copo de água limpa e fez um copão de água suja. No final das contas, foi isso. A gente não recomenda... Essa frase aí deve ser do Diogo, né, não? Essa frase aí deve ser do Diogo. É bem a cara dele falar desse jeito, é bem isso. Cara, provavelmente deve ser, viu, Rafa? Provavelmente deve ser. É verdade, muito boa. Porque assim, muito boa. Você pega um capim que, teoricamente, cresce na velocidade que ele cresce, acumula a quantidade de matéria seca que ele acumula, é uma puta ferramenta, mas é uma gramínea que foi desenvolvida para ruminante, cara. Não dá pra gente usar capiaçu para cavalo. A digestibilidade é baixa, né? Quando a gente corta ele mais novo, tentando aumentar um pouco a digestibilidade, a matéria seca dele é muito baixa. Então, se a gente pegar os dados da própria Embrapa, a matéria seca dele é baixa, seja para eu fornecer no coxo, seja para eu ensilar, é um desafio. Né? E aí, quando você pega um silo de milho, que já tem uma digestibilidade um pouco melhor, já tem um pouco mais de grão, um pouco mais de concentrado, então você acaba dando um pouco mais de substrato para a microbiota, né? Para poder fermentar esse material e ter um pouco mais de digestibilidade ali, você acaba realmente melhorando o status geral, vamos falar assim, da sua dieta. Mas a gente tem visto muito caso de cólica por compactação, por falta de qualidade mesmo do volumoso, né, em centros de treinamento, em áreas que usam o capiaçu. Então tem que ter um alerta grande aí com isso. E o tal do capim picado, já que a gente está aqui, eu queria saber o que você acha. Cara, eu acho que é uma possibilidade real para ser usada na época do verão, na época das águas, quando a gente tem uma capineira que está com uma relação de folha ainda mais favorável para a folha, relação de folha como ainda mais favorável para a folha. Qual que é a limitação que eu vejo? A variação da dieta. Quando você entra numa capineira, por exemplo, em novembro, dezembro, né, você começa a cortar ela, necessariamente até você acabar de cortar ela 30, 40, 60, 90 dias depois, o capim que você está cortando no final dela já está muito diferente daquele primeiro capim que você começou a cortar. Porque ele vai crescendo, vai acumulando como, né? Vai piorando a digestibilidade, vai piorando a qualidade. Então, hoje o que a gente tem tentado fazer, Rafa, é cortar um material na mesma época, manter o padrão daquele alimento e fazer uma silagem de gramínea que seja um pouco mais segura, né? Porque, assim, além do operacional, não é simples o cara ir cortar capim todo dia, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias que seja. Então, você facilita um pouco o operacional e pode não ser o melhor volumoso a silagem, embora se a gente fizer ela bem feita, ela vai poder ser usada com segurança, tem bons resultados aí usando silagem de gramínea bem feita, você padroniza essa dieta ao longo do tempo inteiro. Né? E melhor, você guarda alimento para seca, que é a época realmente de restrição. Porque qual que é um erro comum? Deixar a capineira para usar ela na época da seca. E aí você vai necessariamente usar um capim passado com valor nutricional baixo. Né? Então você praticamente está ocupando espaço ali no trato digestivo. Você não está fornecendo praticamente nada de nutriente. Né? Então a gente corta ele na idade ótima, numa altura boa, com muita folha, bom valor nutricional, reserva esse capim, estoca ele para usar na época de falta de forragem, né? De baixa oferta. E se não tiver outra opção, né? De usar um piquete ou um pasto na época das águas, tentar de alguma forma padronizar um pouco desse manejo. Embora quase que na maioria das vezes a gente vai ter essa capineira muito diferente do início para o final dela. Então eu acho que tem que ter um ponto de atenção. Eu posso ir corrigindo, por exemplo, a qualidade dessa dieta ao longo do tempo? Posso, eu começo com um capim novo, jovem, pouca quantidade de concentrado. À medida que ele vai envelhecendo e vai piorando, eu vou ajustando essa dieta com um pouco mais de concentrado, por exemplo. Ou um pouco mais de fibra de alta digestibilidade. Posso usar uma casquinha de soja para suplementar um pouco desse volumoso. Então, são opções que a gente tem, entendendo um pouco da composição do alimento e da exigência das éguas, a gente consegue fazer esses ajustes, entendeu? Beleza. Gente, ó, muito obrigado. Agora, realmente, vamos encerrar. Vinícius, muito obrigado aí por todo o conhecimento, tudo que você trouxe para a gente aí e por você, obviamente, ter dedicado seu tempo para estar aqui com a gente hoje, nessa quinta-feira de noite aí. Eu que Tá bom? agradeço, Rafa. Conta com a gente aí, estamos sempre à disposição. Parceria de longa data, né? Precisando,
tá em casa. Valeu demais, obrigado. Moçada que tá aí até Gente, agora, obrigado a valeu. todo mundo também todo mundo que veio aí, que entrou, que participou, quem for assistir também depois, né? Tem muita gente que às vezes nessa hora não consegue assistir, mas a gente vai deixar gravado aí para que vocês possam aproveitar do material. Valeu? Um abraço, gente. Uma boa Valeu. noite.